Quando e por que fazer uma mastopexia? Hoje eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber quando vocês estiverem se programando para fazer uma mastopexia, baseada nas principais e mais frequentes dúvidas que vocês me fazem, tanto nas redes quanto aqui no consultório. Desde o significado da palavra mastopexia até os principais riscos dessa cirurgia. Qual que é o significado da palavra mastopexia? É você suspender a mama, reposicionar a mama, colocar ela no local que ela deveria estar. Não significa que você tem que fazer uma redução ou aumentar a sua mama. Então, quando que a gente indica a mastopexia? Principalmente quando você tem excesso e flacidez de pele. Isso pode ter diferentes graus, mas é onde a gente vai se basear. Às vezes é tão sutil que vocês veem e marcam consulta pensando em colocação de uma prótese de mama. E quando eu vou te examinar, eu falo que você tem indicação de uma mastopexia. E se embora a gente possa fazer uma prótese de mama, isso vai te dar um resultado mais pobre, mais limitado. Então, quando a gente fala em mastopexia, é sempre visando o melhor resultado para você. E não necessariamente ter que diminuir a mama, o volume mamário. Às vezes você tem só pele e tem que tirar aquele excesso de pele. Se você quiser reduzir, é possível. Do mesmo jeito que é possível aumentar o volume com uma prótese de silicone. Então, isso é uma opção sua, depender da sua expectativa. A gente vai conversar para optar pelo melhor, para a maior indicação para você. E quando que é a indicação da gente colocar uma prótese de silicone? A gente vai indicar uma prótese quando você tem só pele e a gente não consegue ter uma estrutura de tecido mamário para montar uma mama num contorno bonito, ou quando mesmo você quer a prótese, porque vocês conhecem já algumas características que só a prótese consegue dar no contorno mamário, uma definição maior do polo superior, e vocês desejam isso, ou mesmo querer aumentar um pouco o volume da mama. Às vezes vocês não querem usar prótese, vai depender do tipo de tecido mamário que você tem. Se você tiver um tecido mais firme, é bem possível da gente fazer uma mastopexia com um contorno bastante bonito. Mas algumas de vocês, por mais que não desejem colocar uma prótese, porque já tem algum tecido mamário, esse tecido é muito flácido, é muito composto, o principal composto dele é gordura e fica flácido. E a gente montar uma estrutura com esse tecido vai gerar um resultado mais pobre, pouco duradouro. Nesse caso, a gente indica a possibilidade da gente colocar uma prótese e retirar grande parte desse tecido para gerar um contorno mamário maior. Mas vai depender muito da sua expectativa e do que você deseja. Se você não quiser colocar uma prótese, a gente vai ver a melhor forma de fazer uma cirurgia sem prótese. E aí vem a parte de enxerto de gordura, ou lipoenxertia, que são palavras diferentes para a mesma coisa. Normalmente a gente usa o enxerto de gordura, que são as mamoplastias híbridas, depois que a gente coloca o silicone ou faz a mastopexia, para melhorar as definições do colo que vocês tanto gostam, tá? As linhas de clivagem que a gente chama. Então normalmente a gente vai usar o enxerto de gordura para melhorar o contorno mamário. E se você quer fazer uma mamoplastia com volume, colocar volume de gordura sem usar uma prótese, é possível? É, mas você tem que estar ciente que é muito mais difícil a gente conseguir volumes maiores somente com gordura, tá? É muito mais limitado esse volume que a gente consegue enxertar para dar um pouco de volume na sua mama se você não quiser uma prótese. Jamais vai chegar a 150, 250 ml de gordura somente para conseguir dar volume na sua mama. E qual que é a anestesia que a gente usa na mastopexia? Muitos pontos da mastopexia são bastante parecidos com a cirurgia de prótese de mama, R24. Então a gente vai de preferência usar uma anestesia venosa total, que é uma anestesia geral, onde as medicações entram somente na veia, você não tem gás, tá certo? Porque o gás às vezes costuma dar para vocês enjoo no pós-operatório. É uma anestesia muito segura. Em alguns casos a gente pode discutir com a anestesista, depender do que vocês nos falarem, sobre associar uma peridural junto com a geral. Mas são casos não tão frequentes, mas é possível de se fazer também. E quando a gente se programa de usar um implante de silicone, como que a gente chega nesse tamanho? O principal é a expectativa de vocês. Se vocês querem reduzir a mama, querem aumentar um pouco, querem só uma estrutura, e baseado em alguns pontos da anatomia do tórax e da mama de vocês, a gente vai chegar no implante mais adequado. Mas lembrando que se a gente está passando por uma cirurgia de mastopexia, onde a mama já cedeu, seria um contraponto a gente colocar uma prótese muito grande. E quando você já tem uma cirurgia anterior de prótese de silicone ou uma mastopexia, a gente costuma chamar isso de cirurgias secundárias. Costuma não, é o nome dela, cirurgia secundária, se já é a terceira, terciária. E aí a gente precisa de uma avaliação muito mais criteriosa no consultório, com exames de imagem, ultrassom, mamografia, ressonância magnética da mama. A gente precisa estudar como está toda a sua anatomia do tórax, naquela região da mama,
para a gente não ter nenhuma surpresa no pós-operatório. Muitas coisas a gente às vezes nem consegue ver nos exames, mas a gente já prevê e se prepara para contornar essas adversidades na cirurgia para conseguir o êxito que a gente combinou antes da cirurgia. E agora falando bastante da parte de prótese, mais restrita a prótese. O que é a alça muscular que vocês tanto têm dúvida? Nada mais é do que uma estrutura anatômica, é uma parte do músculo peitoral que a gente preserva nessa região mais inferior lateral. Ele dá uma estabilidade para a prótese, evitando que ela vá para o lado e para baixo. Então a gente associa muitas vezes ao grip plane, que é outra barreira que fica mais aqui em cima, também evitando que ela vá para o lado e ainda reforça o posicionamento no lugar, da prótese no lugar, que define melhor as linhas de clivagem do colo que vocês tanto gostam. E aí vem o sutiã interno, que pode ser usado nas cirurgias com ou sem prótese, que é uma prateleira, uma barreira que a gente coloca aqui no sulco inframamário. E isso impede que a prótese ou tecido mamário vá deslizando para baixo. Então, basicamente, essas estruturas, elas têm a finalidade de estabilizar o implante de vocês. E ali evitar que aquele implante saia do lugar, preservando assim um resultado bonito, mais duradouro. E as cicatrizes da mastopexia, como podem ser essas cicatrizes? Sempre vai existir uma cicatriz ao redor da areola, e daí da areola vão partir as diferentes cicatrizes. A gente tem a mais comum, mais frequente, que é o T invertido. A extensão desse T depende um pouco da quantidade de pele que você tem, que a gente tem que compensar, podendo então ter maior extensão ou às vezes até um mini T que a gente chama. O L, que a gente deixa uma cicatriz poupando a região central da mão. A cicatriz vai mais para a lateral da sua mama. E por fim tem o pirulito, que é muito mais difícil a gente indicar, porque são para casos bem restritos, onde tem pouca retirada de pele, que às vezes a gente consegue só deixar uma cicatriz ao redor da areola e uma vertical. E agora vamos falar dos riscos. Quais são os principais riscos que você tem que pensar se programando uma mastopexia? O primeiro, sempre quando a gente mexer na areola e no tecido mamário, corre o risco de você não conseguir amamentar futuramente. Então, se você é jovem, você não engravidou, não tem filhos no lípara e você pensa em engravidar futuramente e ter o aleitamento materno exclusivo, você tem que estar ciente que ao fazer uma mastopexia, você corre o risco de não conseguir amamentar. E só você pode decidir isso de forma que você não se sinta culpada futuramente. E um outro risco, você tem que saber que pode ter uma alteração da sensibilidade na mama. Esse risco é baixo, é menor que 20%, mas sempre quando a gente mexe no tecido mamário vai ter lesão de alguns nervos. Por mais que a gente preserve os ramos principais, alguns serão lesados e isso pode alterar a sensibilidade da sua mão, sendo uma alteração parcial, tá? Ou até total. Então você tem que estar preparada para isso. Se você tem mais alguma dúvida, eu vou pedir para você colocar aqui embaixo e eu te respondo. E se você estiver gostando dos temas, dos vídeos, vou pedir para seguir o meu canal.